Nessa noite, nós temos por tarefa discorrer sobre essa relação entre tecnologia e obsessão, ainda envolvidos pelos fluidos benditos que nós trabalhamos e fomos envolvidos pela Semana Humberto de Campos, com a presença ilustre ontem entre nós aqui em terras parnaibanas do presidente da Federação Espírita Brasileira, que hoje, nesse mesmo instante, está na Federação Espírita Piauiense também proferindo uma palestra, com seu verbo suave, porém firme, marcando a presença da nossa querida Federação Espírita Brasileira no território piauiense e, com certeza, fazendo-se acompanhado de uma comitiva espiritual ligada à FEB. E aproveitando esses eflúvios salutares, nós temos hoje esse tema a desenvolver, crítico porque faz parte do nosso cotidiano e importante porque nenhum de nós está livre da obsessão. E nós vamos trabalhar essa temática muito mais sobre o cunho reflexivo do ponto de vista do nosso posicionamento perante essa temática, para que nós possamos melhor nos conduzir na vida, para que nós nos autoimunizemos à obsessão ligadas às questões tecnológicas. Mas para trabalhar esse tema, a relação que existe entre tecnologia e obsessão, e como a palestra espírita, ela sempre está sendo divulgada para pessoas que não conhecem o Espiritismo, não conhecem o Evangelho de Jesus, se deparam com terminologias novas ou que ainda não têm uma propriedade para entender, nós vamos rapidamente falar sobre o que é obsessão, para em seguida nós podermos trabalharmos essa relação da obsessão com a tecnologia. Então, a gente fez um apanhado de obsessão, que vem do latim obsessione, que quer dizer impertinência, perseguição, vexação. Preocupação com determinada ideia que domina doentiamente o espírito. Ideia fixa, mania. Então, em termos comuns, uma obsessão é uma ideia fixa, algo que não nos sai da mente, não sai da nossa cabeça, que a gente fica ligado, às vezes 24 horas por dia, em um mesmo tema. Nós não conseguimos pensar em outras coisas, respirar outros ares, e volta e meia nós estamos nos deparando com os mesmos pensamentos, com as mesmas preocupações. Isso na acepção comum do termo, a acepção vulgar. Mas para nós espíritas, obsessão ganha um significado especial, ganha um sentido diferenciado, porque entra um terceiro elemento para a nossa compreensão do que é obsessão. Então nós temos em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, que é a coletânea de preces, quando Kardec vai fazer a introdução, a explicação sobre a obsessão, para dedicar uma prece aos que estão obsidiados, ele diz que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então perceba que quando nós mergulhamos na seara espírita, a obsessão, que vulgarmente é tratada apenas como uma ideia fixa, uma fixação mental, ganha um contorno diferente pela ação de um espírito
promovendo essa fixação mental e quase sempre desejando a ocorrência de um mal àquele a quem impõe essa fixação mental. E um detalhe importante na obsessão é que ela nem sempre aponta aspectos exteriores. Ela pode ocorrer de forma tão sutil que nós que estamos sofrendo uma obsessão não percebemos a sua ocorrência. Ou nós que estamos convivendo com alguém obsidiado não conseguimos perceber o fenômeno acontecendo, porque nem sempre os sinais exteriores são de fácil percepção, sobretudo quando a obsessão ela é uma obsessão leve ou simples, conforme a compreensão de Allan Kardec na sua divisão dos níveis de obsessão. Bom, então aí nós temos também ainda uma outra conceituação de obsessão que vem de Joana de Ângeles. Ela diz que é um distúrbio espiritual de longo curso. A obsessão procede dos painéis íntimos do homem, exteriorizando-se de diversos modos, com graves consequências em forma de distonias mentais, emocionais e desequilíbrios fisiológicos. Então, a ocorrência da obsessão, dessa influência de espíritos na vida de um ser, ela causa essas consequências que Joana de Ângeles descreve como distonias mentais, emocionais, chegando aos desequilíbrios fisiológicos. Percebam que há, de uma certa forma, um escalonamento dos efeitos que a obsessão pode causar na gente. Iniciando com uma distonia mental, o seu pensamento diverge do padrão normal, natural da criatura. Essa divergência de pensamentos pode gerar um conflito emocional, ainda chegando a um nível mais grave, provocando efeitos físicos na criatura humana. O pensamento se desorganiza e esse pensar desorganizado pode levar a uma afetação no aspecto emocional do ser, e essa desorganização proporciona ao espírito encarnado a sua desfunção ou desequilíbrio fisiológico, segundo nos informa Joana de Ângeles no livro Estudos Espíritas. Então percebam que a obsessão, que pode ser leve e sutil e que nós não percebemos a sua ocorrência, ou pelo menos o início dela, ela vai ganhando volume, ganhando corpo, ganhando intensidade, gerando efeitos mentais, emocionais e fisiológicos, orgânicos, desorganizando a estrutura do ser por inteiro. Mas ainda nós temos mais sobre a obsessão a partir do posicionamento do nosso irmão Sueli Caldas Schubert, Diz ela, no seu livro Obsessão e Desobsessão, no capítulo 3º da primeira parte, que configura-se a obsessão toda vez que alguém, encarnado ou desencarnado, exercer sobre outra pessoa, constrição mental negativa, por um motivo qualquer, através de simples sugestão, indução ou até mesmo coação, com o objetivo de domínio. E esse processo se repete continuamente, seja na Terra ou no plano espiritual inferior. Essa anotação de Sueli Caldas Schubert, uma médium notável e uma escritora espírita de vulto, que inclusive estará conosco ano que vem na nossa jornada mediúnica, nesse livro Obsessão e Desobsessão, ela traz
duas importantes abordagens, reflexões, que vão nos auxiliar na compreensão do nosso tema da noite de hoje. Quando ela diz que a obsessão se configura por uma constrição mental negativa, uma imposição mental negativa de um desencarnado ou de um encarnado sobre outra pessoa, nós temos aí configurada a situação de uma obsessão. Então, suponhamos que eu, encarnado ou desencarnado, imponho um pensamento a outra criatura, encarnada ou desencarnada, porque a obsessão ela pode se dar de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado ou de desencarnado para desencarnado. É um processo multifacetário. E quando eu imponho um padrão de pensamento a outro, nós temos aí instalada uma obsessão, que pode ser simples ou leve, pode ser a nível de fascinação ou até mesmo de uma subjugação. Que nós não vamos nos ater aos conceitos, porque não é a matéria específica objetivada na nossa palestra de hoje. Mas a outra face que Sueli Caldas Schubert nos traz, interessante para a compreensão do nosso tema, é que esse processo de obsessão ele pode se dar através de uma simples sugestão, algo bem sutil, uma sugestão. Você está na sua casa, não sabe que roupa vai escolher, e de repente lhe vem uma sugestão, uma intuição, um insight, eu vou com tal roupa de cor X. E nos processos obsessivos nós podemos verificar também essas simples sugestões nas nossas vidas, que não necessariamente um espírito vai falar ao nosso ouvido físico que vai receber essa informação, mas nós vamos tendo essas intuições, sugestões. Lembrando dos desenhos infantis, aqueles diabinhos que ficam ali soprando ao pé do ouvido sugestões do que nós devemos ou não devemos fazer. Assim como os nossos espíritos protetores e guardiões também fazem. Só que os espíritos inferiores nos dão sugestões más, que nos levam a más escolhas. E esse processo da obsessão, além da sugestão, pode vir pela indução, que é algo mais complexo, onde há um certo direcionamento para que o obsidiado creia que está escolhendo o caminho correto. Ele se percebe em uma situação fática tal, onde a conjuntura dos fatos que estão ao seu redor confluem para aquela escolha que está sendo planejada e desenvolvida por um espírito inferior. Mas ela também pode se dar obsessão por uma coação. O espírito inferior consegue exercer sobre a sua vítima força tamanha que impõe o pensamento àquela sua vítima. Ele consegue, de alguma forma, por processos delicados e complexos do plano espiritual, transmitir e transferir o seu pensamento à sua vítima, que, sem chance de rebater, por conta da sua fragilidade, não consegue rebater esse pensamento que lhe é transplantado e o reproduz de forma contínua muitas vezes. Então, essas três formas, esses três processos que estão envolvidos na obsessão, a sugestão, a indução ou mesmo a coação, são fundamentais para nos fazer refletir sobre qual o papel que a tecnologia está exercendo nas nossas vidas e na atualidade. Mas o processo da obsessão, ele passa por um mecanismo fundamental, que é o que nós vamos discutir agora, que é o pensamento.
É esse Senhor que nos coloca na condição mento-moral, como gosta de dizer Samuel, de equilíbrio ou desequilíbrio. É este Senhor o pensamento que vai determinar a nossa posição espiritual, o nosso equilíbrio perante as forças que nos circundam, espirituais e materiais, boas e ruins. E a gente precisa pegar 2, 3 apontamentos sobre o pensamento para compreendermos o processo da obsessão e compreendermos a relação que a tecnologia pode ter com essa temática do Espiritismo. Então, sobre pensamento, nós trazemos que o veículo que conduz a prece até o seu destinatário é o pensamento, o qual se irradia pelo infinito através de ondulações mentais, à afeição das transmissões radiofônicas ou de televisão, que por meio de ondas eletromagnéticas cortam o espaço a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Então, segundo Rodolfo Caligares, que é um homem da filosofia espírita, que edita vários livros, ele nos diz que o pensamento se irradia pelo infinito. E isso nos abre possibilidades de compreender que o nosso pensamento navega, se irradia no plano material, mas também no plano espiritual. Disse o filósofo: penso, logo existo. Então todos nós pensamos incessantemente. É uma produção humana muito difícil de controlá-la. Pelos processos da meditação, nós tentamos domar o nosso pensamento e direcioná-lo. E muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem: procure não pensar em nada. Mas só em pensar, em não pensar em nada, nós já estamos pensando em alguma coisa. Mas pelo menos nós vamos tentando aquietar os nossos pensamentos a um nível mínimo para que nós consigamos a introspecção necessária para nos conhecermos e refletirmos sobre os nossos próximos passos na caminhada do espírito imortal. Então o pensamento, ele é constante. Porém, mal nós conseguimos dominá-lo. E nós pensamos muito e de forma desordenada. Ou vocês não concordam comigo? Porque eu já tentei pensar sobre o meu pensamento e penso demais e não consigo chegar a conclusões. Porque nós estamos sempre sendo bombardeados de informações que refletem no nosso pensar, que nos levam a outras consequências, hipóteses, possibilidades, e nós estamos sempre numa convulsão mental nessa produção do pensamento. Mas esse pensamento, como diz Rodolfo Caligares, falando sobre a prece, é uma ondulação mental que corta o espaço e se irradia pelo infinito. É uma onda que nós emitimos multiformemente para o infinito. Mas o interessante disso é a reflexão que vem logo a seguir. Pensamento, segundo ainda Rodolfo Caligares, na obra O Pão Nosso, é vibração de tal ou qual frequência, através da qual nos pomos em sintonia com os planos da espiritualidade. Então, essa onda mental que nós emitimos, que nós emanamos quando estamos pensando, é ela que nos põe em sintonia com o plano espiritual. Funciona como uma torre emissora de ondas mentais, que será captada por alguém. Mas diz ele ainda, Manuel Filomeno de Miranda,
numa linguagem mais tecnicista, próxima à realidade da mediunidade, no livro Nos Bastidores da Obsessão, diz que o pensamento é sempre o dínamo vigoroso que emite e que registra vibrações em intercâmbio ininterrupto nas diversas faixas que circulam a Terra. Olha que interessante e especial esse conceito que Manuel Filomeno de Miranda nos traz. Pensamento emite ondas e registra vibrações. Então, o processo é sinalagmático, é uma via de mão dupla. O nosso pensamento manda informações, mas também capta e registra informações, nos colocando em intercâmbio sem parar com as diversas faixas de vibração e de pensamento que circulam a Terra. Então, nós precisamos passar pelo conceito de obsessão, estudar um pouquinho, mas muito pouco mesmo, sobre o pensamento com essas 3 informações, 2 de Rodolfo Caligares e uma de Manuel Filomeno de Miranda, para nos familiarizarmos com o tema obsessão, pensamento, emissão e captação de vibrações e de pensamentos. Para aí, então, adentrarmos na tecnologia e o que ela tem a ver com a obsessão, e se ela tem a ver com a obsessão. E aí eu fui atrás do que é tecnologia. A gente fala muito de tecnologia, vive muito a tecnologia no nosso dia a dia, mas se a gente fosse conceituar o que é tecnologia. Então eu fui atrás na internet e achei um conceito interessante para trazer para a gente. Tecnologia é um termo que envolve o conhecimento técnico e científico e a aplicação deste conhecimento através de sua transformação no uso de ferramentas, processos e materiais para se atingir a um determinado objetivo. Então, a tecnologia é o produto da construção humana quando ele domina um conhecimento e resolve aplicar esse conhecimento que ele dominou e transformou para atingir uma finalidade. Pensando nas ferramentas dos ofícios comuns, o homem entendeu a madeira, a pedra, trabalhou a madeira e a pedra para formular uma ferramenta que pudesse lhe ajudar na construção de outras coisas. Isso é tecnologia, apesar de rudimentar para o nosso padrão atual. Mas toda vez que nós dominamos um conhecimento, um processo, instrumentos, e nós direcionamos esse arcabouço para um determinado fim, quando nós formulamos esse procedimento, esse processo, nós estamos falando de tecnologia. Essa coisa tão presente na nossa vida, porque a criatura humana muito cresceu e progrediu no desenvolvimento racional e científico do domínio das coisas da natureza em benefício dele próprio. E as transformações no mundo foram enormes. A capacidade intelectiva da criatura humana em transformar os recursos que estavam à sua disposição para a melhoria da vida foi fantástica. O avanço que nós tivemos até hoje e cada vez mais o que nós vamos promovendo e descobrindo numa velocidade tão grande é formidável. Mas isso gera consequências. Porque, pensando nesse conceito, quando nós vamos lá na sua parte final, para se atingir a um determinado objetivo, é preciso uma reflexão atenta para os objetivos que certas tecnologias estão sendo desenvolvidas e empregadas na nossa realidade atual. E aí eu trago uma imagem bem simbólica.
que o mundo está na mão dos homens, rodeado e cercado por tecnologias. Em tudo que nós imaginarmos, existe uma tecnologia envolvida, aplicada. Aqui mesmo, nós temos várias. A transformação e a utilização do recurso da energia elétrica, que se transforma em energia mecânica, cinética, por esses ventiladores, o microfone que consegue captar a minha voz e que passa por um processo de amplificação dessas ondas e transmite pelas caixas a minha voz com uma intensidade maior, promovendo com que todos possam ouvir e ainda transmitindo essa minha emissão para o mundo inteiro, através da web rádio, através da transmissão pelas mídias sociais. A cadeira que nós estamos sentados foi uma produção humana que conseguiu retirar do petróleo, trabalhá-lo para formar, condensar essa massa que é tão largamente utilizada. E por aí vai. Então a tecnologia ela está presente na nossa vida, nos menores detalhes dela, nas coisas que nós já estamos fazendo no automático. Por exemplo, acordar pela manhã e ir escovar os dentes. Aquela escova, aquela pasta é uma tecnologia, é desenvolvimento de recursos e aplicação para facilitar a vida da criatura humana. Porém, nós estamos sendo bombardeados por essa tecnologia. Essa é uma imagem de uma típica rua de uma cidade populosa da Ásia. Olha quanta informação, olha quantos letreiros, luzes de neon que chegam até nós, superexcitando o nosso cérebro, que é um instrumento corpóreo que traduz e serve de intermediário, ferramenta para o nosso pensamento. Nós não conseguimos olhar para essa imagem e fixar uma ideia central, porque são muitas expressões que nos chegam, são muitos estímulos visuais, são muitas cores, muitas letras. E esses estímulos tecnológicos estão sendo cada vez mais fortes na nossa vida, estão sendo cada vez mais determinantes nos nossos comportamentos, porque influem nos nossos pensamentos. Eu é que já encarnei há menos tempo, mas alguns aqui alcançaram o tempo do início da televisão no nosso país, e que causou uma modificação na cultura e no comportamento da sociedade muito grande, porque era um estímulo diferente que nós não estávamos habituados a receber. Mensagens que nos chegam com propagandas, propagação de ideias, e que promoveu uma certa revolução, porque a partir do rádio, da TV, aonde se conseguiu dar uma amplitude maior na propagação de ideias, porque anteriormente uma ideia para se disseminar, se dissipar e espargir, ganhar o mundo inteiro, levava muito tempo. Como nós não tínhamos esses veículos de comunicação, eram cartas que, se eu precisasse mandar para o Japão, quanto tempo levaria? Devo escrever, postar, viajar num navio para outro continente, chegar ao seu destinatário para que ele pudesse receber a informação e me responder, ou repassar para outro. Então a ideia para se difundir levava bastante tempo. Só que hoje, com as tecnologias que nos chegaram, um boom no mundo
das propagandas, das ideias, da difusão de novas ideias, chegou e pegou a humanidade de uma certa forma despreparada para ele, porque não consegue lidar com tantos estímulos, tantas ideias novas, sem conseguir processá-las, sem conseguir compreendê-las bem, formar o devido juízo de valor daquela informação que chega, para então saber se vai utilizar ou não. Nós estamos cada vez mais recebendo uma informação e, como o mundo está muito dinâmico, nós estamos logo aplicando sem pensar nas consequências, sem pensar no impacto que essa ideia nova pode trazer às nossas vidas. Nós estamos expostos nessa tecnologia que nos engloba, que é a internet, a um fenômeno extraordinário de multiplicação de ideias em curtos espaços de tempo que se espalham pelo mundo de forma espantosa, deixando de passar pelo crivo do bom senso, da razoabilidade e ganhando adeptos de uma forma muito feroz. Nós vamos assistir a um vídeo, só um instante, enquanto eu lanço ele para todos, que nos fala dessa rapidez com que as coisas estão se processando, os números cada vez mais espantosos que nós estamos chegando a partir da revolução da internet e do mundo globalizado por ela. Dá um pouquinho mais de volume, Ivana. Está no mic mesa. Perdão, Ivana, é aqui no meu computador. Ele está saindo ali no Data Show. Eu vou corrigir aqui, seu Jorge. É porque ele está saindo lá no Data Show. Vamos ver se agora vai. Está saindo lá na café, não vai dar. Esse vídeo é mais para nos relatar a velocidade. Ele coloca lá
que o cidadão, para conseguir fazer uma fortuna de 10 milhões de dólares, precisou de alguns anos, 20 anos. Mas o criador do Facebook precisou de 4 para fazer o que conseguir a riqueza que o outro fez em 20, ele fez em 4 anos. O triplo da riqueza ele fez só em 4 anos. Então, a velocidade com que as coisas acontecem na vida estão, de uma certa forma, espantosas. Nós estamos ficando reféns da tecnologia. E essa é uma imagem bem simbólica. Porque as pessoas, elas não estão conseguindo viver em paz sem a tecnologia. E o símbolo maior disso são os smartphones. Que a maioria das pessoas andam com o smartphone, mas andam também com o carregador. Porque se descarregar, acabou-se um monte de coisa. Agenda, contatos, movimentações bancárias. Nós estamos ficando reféns dessas produções tecnológicas que às vezes limitam a nossa capacidade de reflexão crítica das coisas. Nós estamos recebendo informações, nós estamos recebendo ideias, nós estamos recebendo pensamentos de outras criaturas e estamos de cara aplicando a nossa vida. E com um aspecto grave, nós estamos nos escravizando a essas ideias alheias. Nós estamos sofrendo, de uma certa forma, uma obsessão, porque nós estamos fixados naquilo que está nos chegando através das tecnologias, através das mídias sociais, de alguém que eu não conheço, não sei quem é e nem sei qual é a sua intenção. Mas eu estou me escravizando e reproduzindo ideias e comportamentos estranhos, sem o senso crítico e sem saber qual o objetivo, a intenção daquela criatura que fomentou aquela tecnologia. Esse período que nós vivemos até hoje, que ainda vamos viver ainda uns 3 dias, a quantidade de informações falsas ou distorcidas que foram produzidas para induzir pessoas a adotar escolhas, posicionamentos e posturas não estão escritos em lugar nenhum. As famosas fake news, onde alguém lançou uma ideia numa rede social, uma ideia falsa ou distorcida, com uma intenção equivocada sob o ponto de vista moral, para induzir outras pessoas a fazerem escolhas que satisfaçam ao interesse dele, emissor. E pensem quantos bilhões que acreditam fielmente, fascinados pelas ideias que chegam através dos meios tecnológicos, não adotaram posturas que não representam o que a sua intimidade, o seu coração e o pensamento realmente tem na sua intimidade. Se escravizaram por uma ideia que vem de um terceiro encarnado com o objetivo de fazer o mal, porque bem não faz. Induzir uma pessoa a assumir um comportamento ou um pensamento que não dele, sem passar por um senso crítico, se utilizando de tecnologia, é um caso prático de uma obsessão coletiva que é proporcionada pela tecnologia.
E ainda há de se considerar que, como o mundo espiritual, os espíritos que nele habitam, têm o acesso para transmitir as informações, sugerir, induzir e até mesmo coagir as pessoas, qual garantia que nós temos de que aquele que produziu uma mensagem falseada e jogou e espalhou nas redes sociais não foi um instrumento de um espírito ardiloso, mau, para disseminar a ideia que ele, espírito, pensa, que ele, espírito, desejava fazer com que chegasse em uma grande quantidade de pessoas. Nós não podemos descartar estas hipóteses, porque elas acontecem com mais frequência do que o que nós acreditamos ou com o que nós pensamos. As relações pessoais têm perdido espaço para essa escravização da tecnologia, desmedida, impensada, não racionada. Porque nós não podemos negar que toda tecnologia ela tem a sua função positiva. Mas o grande problema é a destinação que alguns dão à tecnologia. É a força motriz, como tudo, é o desejo de quem está trabalhando com essas ferramentas. Podemos até traduzir para atividade na casa espírita. Quando se fala de passe, quando se vai estudar passe, nós temos a informação de que técnicas são importantes para que você possa transmitir os bons fluidos, a energia que está sendo disponibilizada a quem está buscando o passe. Mas o essencial é a boa vontade de quem está trabalhando com o passe. Nos é dito que eu posso ter todas as técnicas do mundo, mas se a minha intimidade não estiver evangelizada, se a minha intenção não estiver equilibrada e em sintonia com os espíritos benfeitores, a qualidade do passe não vai ser a ideal. Da mesma forma, acontece com as tecnologias. Se a intenção de quem as desenvolve está eivada de vícios morais, essa tecnologia pode ser formidável sob o ponto de vista da matéria, mas sob o ponto de vista moral, ela é uma ferramenta promovedora de intrigas, de discórdias, e que promovem obsessões coletivas, o que é mais grave, porque consegue, com uma rapidez muito grande, alcançar um número enorme de seguidores de uma ideia. Seguidores sem crítica, sem pensamento próprio, quase que como zumbis, que apenas reproduzem um comportamento que lhe está sendo imposto, que lhe está sendo induzido, como acontece com as obsessões espirituais, como acontece com as obsessões que nós vimos relatados nos livros espíritas, do espírito imperfeito, infeliz, movido pela vingança, pelo mal, pelo ódio, pelo rancor, induz, sugere, impõe à sua vítima um comportamento, uma aflição, uma dor, uma inquietação mental que promove a dor e o sofrimento. Nós estamos presos a essas redes sociais, mas que também são espirituais. Lembram, para falar igual o Sérgio Tizem,
Lembram da questão do Livro dos Espíritos? De ordinário são eles que nos dirigem. E se nós temos no campo da vida material redes sociais, e se esse campo material é uma reprodução imperfeita do que temos no plano espiritual, lá também há uma rede espiritual trabalhando esses conteúdos e disseminando as dissensões, disseminando o ódio, disseminando e promovendo as vinganças, as disputas, fomentando ainda mais os nossos pendores que nos arrastam para o atraso, nos fomentando o consumismo materialista, nos fomentando a disputa desmedida por posições, por melhores condições sociais, privilégios, aumentando o nosso egoísmo, impedindo o exercício das virtudes que o Mestre Jesus nos ensinou. E aí eu trouxe uma imagem crítica com um pouco de humor, e me lembrei de Humberto de Campos, porque ele era assim, enquanto encarnado. Nós viemos lá dos oceanos, desenvolvemos ao réptil, aos macacos, homens primatas, nós até um tempo desse, e nós atualmente a maioria. Percebam que nós crescemos e parece que estamos diminuindo de novo, perdendo a capacidade de observar as coisas de cabeça erguida, e estamos abaixando a nossa vista, e se continuarmos assim, só teremos um ponto de vista, aquele do nosso umbigo. Eis o grande risco da tecnologia impulsionada pelas mídias sociais. A implantação de ideias na nossa mente. E essa imagem ela é séria. O olhar apático de alguém que está colocando um chip que vai, a partir daí, condicionar toda a vida de uma criatura. E não nos enganemos, esse processo, aqui refletido nesta imagem, ele é utilizado nas obsessões espirituais. Nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, nós temos esses relatos. No livro Loucura sob o Novo Prisma, salvo engano, nós temos um relato de uma implantação de um chip. No organismo perispiritual daquele irmão que estava a receber o auxílio dos espíritos amigos, que promoviam nele, na sua vida corpórea, a desorganização mental que fez com que ele chegasse ao diagnóstico da loucura. Essa é uma imagem simbólica, mas retrata a realidade espiritual vivenciada por algumas criaturas que são considerados alienados mentais, mas que, na verdade, tiveram implantadas ideias na sua organização mental espiritual que distanciam ele da realidade corpórea, presente, social, e faz com que ele seja considerado um louco. E as mídias sociais, a revolução que a internet proporciona com o bombardeio de informações, muitas vezes beirando a esse ponto, onde nós incorporamos ideias equivocadas para as nossas vidas, porque todo mundo está fazendo. Os desafios das redes sociais, e nós caímos nessa cilada
que os espíritos se utilizam da tecnologia para nos fazerem cair. Porque nós precisamos ser críticos. Deus nos deu a inteligência, a racionalidade para pensarmos, refletirmos, discutirmos. O próprio Jesus nos recomendou: não acrediteis em todos os espíritos, observai, considerai, tal é a lei. Nem tudo que nos trazem, nós temos que engolir goela abaixo. Nós precisamos digerir as informações, compreendê-las, usando o nosso senso crítico, a nossa inteligência, e pensarmos de quem está vindo essa informação, de quem está vindo essa filosofia, qual a intenção dessa pessoa ou desse grupo, qual o impacto que essa informação vai fazer se eu a adotar no meu dia a dia. Nós precisamos colocar para funcionar esse nosso instrumento sublime, que é o cérebro, a nossa organização material, que se relaciona com a nossa organização perispiritual e espiritual, que é a nossa mente, que é o que verdadeiramente nos diferencia dos demais animais da criação divina, que nos faz ter o senso crítico de observar as coisas e, sobretudo, relembrando aqueles conceitos que nós trouxemos de Sueli Caldas Schubert e de Rodolfo Caligares sobre o pensamento, para que nós não permitamos que implantem chips, ideias, obsessões nas nossas vidas, nós tenhamos condições de pensar, refletir, separar o joio do trigo e repelir essas ideias, repelindo essas obsessões. Conhece a verdade e a verdade te libertará, disse o Cristo. Porque a verdade nos dá a condição de, recebendo essas influências, sugestões, a gente tenha arcabouço de conhecimento suficiente para dizer não. Esse pensamento, essa ideia que estão tentando transplantar para a minha vida não é condizente com as ideias do Cristo. Nós precisamos sempre estar alinhados com a boa nova de Jesus, porque é o bálsamo curador de todas as dores, é o antídoto para todos os males. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a referência que nós possuímos para pautar as nossas escolhas. E tudo aquilo que chega e que não vem pela via de Jesus, comparado ao seu evangelho, à sua boa nova, aquilo que for compatível, nós recepcionamos, mas aquilo que não for compatível, nós temos condições de dizer não. E marcarmos o nosso posicionamento cristão na vida, também utilizando as tecnologias, porém em favor do bem, em favor da doutrina de Jesus, do amor e do perdão, porque é nossa missão, os detentores desse manancial de luz, que é a Boa Nova, precisamos difundi-la, nós precisamos usar as tecnologias ao nosso favor, como a transmissão ao vivo para o mundo inteiro, a web rádio, a rádio física, a TV, o panfleto, a camisa,
a música, o teatro, a dança, todas as ferramentas possíveis, toda a tecnologia que nós pudermos para difundirmos o referencial de luz que é Jesus na vida da criatura humana. Porque esse é o nosso papel. Nós que estamos na transição do mundo de expiações e provas para a regeneração. Nós que escolhemos o Espiritismo e o Cristianismo, não por uma simples aceitação, mas por compreendermos, satisfazer a nossa intimidade emocional e intelectiva de compreender que realmente é Jesus o caminho, a verdade e a vida, e precisamos disseminar a cultura do amor, da paz, da benevolência, do bem e do perdão a todos aqueles que ainda não conseguiram levantar a vista ao alto para perceber as iluminuras que vêm do céu, transmitida por espíritos de escol, que sugerem, que induzem e nos conduzem para o caminho do bem, mas respeitam o nosso atributo dado por Deus, o livre-arbítrio. Mas podemos nós e devemos utilizar as tecnologias para combater as obsessões, para ajudar pessoas que estão envolvidas em processos obsessivos, causados algumas vezes pelas próprias tecnologias, a levantá-las com mensagens otimistas, levando o Evangelho de Jesus através das mídias sociais, das TVs, do meio que nos for possível, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos adotar Jesus como o referencial de nossas vidas, porque Ele é o guia e modelo da humanidade. Que assim seja.